Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. 9 a cada 10 episódios desse Tchau, Bela, a gente fala de uma trend que viralizou no TikTok. Eu não aguento mais entrar na Allure, que é a publicação mais importante de beleza, e ter lá, mistura a base com água, passa 20 camadas de base no rosto. É um pouco bizarro, né? Você tá falando sério que são 9 em cada 10? Não, eu não sei se essa é a estatística real, mas o que não dá para negar é o tanto que os mercados de moda, e no nosso caso aqui de beleza e bem-estar, são impactados por conteúdos que nascem no TikTok, né? E eu não aguento mais ser entrevistada para saber se a trend da TikTok, se o TikTok dita tendência, se não dita tendência e toda essa história. Então, fica aqui com a gente para entender mitos e verdades sobre a influência do TikTok nas tendências de beleza e bem-estar. Eu sou Isa Deson, sou especialista em tendências e estou aqui com a minha parceirinha de bancada, a jornalista Vânia Goy. Não dá para negar que o TikTok tem uma importância enorme na estratégia de comunicação das marcas hoje. Quando a gente olha para dados, por exemplo, que o Refinery, site americano, publicou durante o primeiro trimestre do ano passado, isso fica inegável. Cerca de 840 milhões de dólares foram gastos por pessoas que consomem coisas que viram no TikTok. E esse é o maior valor quando a gente pensa em aplicativos de social ou de jogos online, né? Outro recorde. 2022 foi o terceiro ano consecutivo que a plataforma liderou o ranking de app mais baixado do mundo. Foram 672 milhões de downloads, segundo a Apptopia. Esse ano, a Spartan Shields publicou um dado interessante também, falando que a taxa de crescimento mais rápida do mercado de beleza aconteceu em 2021, foi de 8%, muito impactada pelo trabalho de influenciadores de plataformas de conteúdo, como o TikTok, e também por redes sociais. E se acredita que 52% das utilizações do TikTok são feitas para descobrir novos produtos de beleza. Isso é um dado que veio da Catalyst IQ. E o que ele conta pra gente também é que o público mais jovem se baseia no TikTok para construir suas próprias rotinas de skincare e obter informações sobre ingredientes, ou seja, muito mais profundo do que eu achava, mesmo sendo TikToker. Você falou desse dado de busca, eu lembrei que 40% dos Gen Z buscam informações primeiro no TikTok antes do Google, que para nossa geração é o principal destino. E tem um estudo que foi feito pela Launch Metrics para comprovar o impacto da plataforma nessa estratégia. Eles falaram com mais de 700 marcas de cosméticos e de fragrâncias para entender quais as melhores práticas de mídia, publicidade, enfim, conteúdo para serem empregadas em cada plataforma. E o TikTok representa um aumento de 176% no impacto desse segmento entre 2021 e 2022. Ou seja, tá todo mundo no TikTok. Gente, tô chocada. Pra quem não sabe, tá? Geração Z, nascida a partir de 95, só pra dar Sim. uma ajuda aí. E olha que louco, né? A ascensão dessa plataforma afetou diretamente o desenvolvimento de plataformas ditas concorrentes que hoje estimulam os seus usuários à criação de vídeos mais curtos, né? Ou mais vídeos, ou abordagens mais interativas. Então a gente viu o Reels no Instagram, agora o Twitter e o LinkedIn começaram a postar em vídeos, achei isso surpreendente. E o YouTube criou a seção de Shorts, justamente para focar nesses vídeos mais rapidinhos. Outra transformação importante causada pelo TikTok foi a mudança do que as pessoas esperam que os criadores de conteúdo façam, né? Então, esse é um algoritmo que funciona de um jeito diferente das outras plataformas. Tem muito mais chance de qualquer pessoa que está produzindo conteúdo se tornar viral, de um jeito até mais amigável, talvez um pouco mais amador ali do que a gente se acostumou a ver. E esse é também um algoritmo que se adapta muito rápido, né, ao que a gente quer. Então, se você passa um tempinho no TikTok, você vai ver que nos dias seguintes, seu feed ali tá totalmente alinhado com o que você quer ver, né? É impressionante. E aí eu achei muito interessante o que a Rachel Sturgatz falou, que é editora de beleza de uma das nossas fontes preferidas, que é o Business of Fashion, também conhecido como BOF.
que a geração Z consome conteúdos focados em critérios muito diferentes dos 10 anos atrás e também, então, com isso ela está acabando com a hierarquia dos creators, vamos chamar assim, né? Tá mudando muito. Gente, que não tenho muitos seguidores em lugar nenhum, tive um vídeo de 2,5 milhões de visualizações. Milhões? Milhões. Falando do quê? Falando de água. Muito bom. E parte do sucesso, né, dizem que é o fato dele promover, pedir da gente vídeos mais espontâneos, mais despojados, quando a gente olha para como que a produção de conteúdo no Instagram e até no YouTube, que começou meio caótica, ficou impecável, com uma estética muito perfeita, muita extravagância, ostentação, o importante é o número de seguidores. Cada Reels, eu tenho a sensação, cada briefing de Reels vai concorrer a Kanye daqui a pouco. Pois é, a gente se acostumou com isso, enquanto o YouTube e o Instagram chegaram e foram se profissionalizando nesse sentido, né? Um estudo da Nielsen, publicado em 2020, apontou que 75% dos usuários de TikTok dizem que o aplicativo os inspira a serem mais corajosos, a se sentirem mais livres e confortáveis para compartilhar as experiências. Tem a ver com essa coisa, né? Meio effortless mesmo da plataforma, né? Tá, então, apesar desse boom todo, todos esses números, esses lucros, as audiências exorbitantes, a gente não pode deixar de lado as controvérsias que giram em torno do TikTok. Com certeza. A começar por essa história de tendências, né? Acho que é importante distinguir a função não só do TikTok, mas de todas as outras plataformas de conteúdo ou redes sociais, que na verdade elas não criam tendências, né? Cabe a elas acelerar a propagação de comportamentos que estão acontecendo na vida offline, mas que são muito potencializadas, por exemplo, pelo TikTok, que é ninja nisso, né? Ainda são os humaninhos, tá? Que ditam tendências, por enquanto, tá? Só pra gente anotar. Mas aí tem outros dilemas, eu não vou entrar aqui no conflito China, Estados Unidos, dados, LGBT, Legal, etc. Mas, por exemplo, né, a gente pegou um case aqui, pensou um case. O Bold Glamour é um filtro, né, e ele transforma qualquer pessoa num formato padronizado de modelo, alterando completamente o rosto, né? Que é uma invenção que por si só já é um imenso paradoxo, já que a plataforma incentiva a espontaneidade de uma estética meio mundo real, né? E acho que tem problemas maiores com isso, né? Porque a gente também já falou aqui muito sobre como impulsiona dismorfia facial, como isso estimula preconceitos em torno de padrões estéticos, corporais, inatingíveis. E aí, justamente, quem está mais suscetível a isso é essa geração mais jovem, que é a base de usuários, por exemplo, do TikTok, né? Pensa que só no último mês o Bold Glamour já tinha sido usado em quase 10 milhões de vídeos e a hashtag alcançado mais de 200 milhões de visualizações. Ou seja, o que é belo dessa velocidade também propaga as coisas negativas muito rapidamente. A questão dos filtros, por exemplo, é super preocupante do ponto de vista psicológico, emocional, porque pode causar danos irreparáveis à autoimagem, consequentemente, à autoestima. Dermatologistas também estão chegando ali na plataforma, preocupados em dar alertas, conselhos, lições, para ajustar um pouco o que influenciadores, às vezes, sem esse repertório de saúde médico dão, né? Um exemplo recente é da dermatologista americana Whitney Bowie, que defende a teoria do skin cycling, que é alternar a aplicação de produtos com ingredientes ativos diferentes para o dia, para a noite. Enfim, a hashtag dela sobre o assunto já tinha acumulado 3 bilhões de visualizações em outubro do ano passado, segundo uma matéria da Vogue britânica, e ela vem ali meio para distinguir mitos e verdades de cuidados com a pele, por exemplo. E aí, gente, o caso fica mais tenso quando a gente fala de geração alfa, que é adolescentes e crianças de hoje. E já existem evidências que tem, sim, efeitos prejudiciais o uso do app por causa da questão de estarem ainda em desenvolvimento cerebral, né? E aí eu vou fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho de economia da atenção. Tem alguns anos que eu estudo o que eu conheci através do escritor e filósofo Yves Citon, que é um francês, que ele já falava não só
da dificuldade de prender a atenção das pessoas, mas principalmente da atenção tornar-se o nosso maior ativo no universo digital. O que você tem de mais valioso. Vou até aproveitar para agradecer a sua atenção aqui nesse episódio com a gente. Então, estima-se que ficar em um influxo interminável de vídeos curtos pode sim reduzir a nossa capacidade de atenção, e aí a gente começa a falar dessa sociedade de DDA ou dessa sociedade de TDAH coletivo que a gente desenvolveu, que nada tem a ver com o DDA que eu tenho de fato, mas com o fato que a gente está com a atenção cada vez mais curta, uma dificuldade de foco cada vez maior, que eu tendo a associar também à nossa crise de notificação, porque enquanto eu estou falando, eu sei que já pipocou notificação no telefone, no computador, se tiver com um relógio inteligente, tudo está tentando roubar a sua atenção o tempo todo. O New York Times tem um estudo em curso desde o ano passado que avalia questões ligadas ao TikTok, especialmente para crianças e para os tutores, enfim, que cuidam do acesso. E parte dos especialistas acredita que sim, elas podem ficar mais expostas não só a conteúdos que, por exemplo, incentivem transtornos alimentares ou depressivos, mas que o uso irrestrito pode gerar uma ansiedade generalizada, né? E aí, para além de questões atreladas à saúde mental, outros debates têm gerado discussões muito calorosas, então vou deixar aqui a recomendação que qualquer pessoa que existe na esfera digital hoje deve assistir O Dilema das Redes do Netflix. É um documentário de 2020, que é um manifesto que alarma sobre a natureza viciante das mídias sociais e das plataformas de conteúdo, né? Então, que são desenhadas para a gente ficar presa ali. A gente, às vezes, acha que 5 minutos demora uma eternidade se a gente está sem o telefone, e aí, de repente, estamos no telefone e passaram-se 45 minutos e a gente nem viu, né? Todo mundo acho que já viveu essa história. Então, é muito importante a gente lembrar que aquilo ali está tudo alinhado muito com o sistema de lucro e que você é o produto. Se é de graça, você é sempre o produto. Acho que outro aspecto importante tem a ver com consumo, né? Porque essas plataformas são veículos de exposição de produtos. O Financial Review apontou no ano passado um movimento fomentado no TikTok anti-consumo. Então, dá para encontrar hashtags como anti-beauty e de-influencing, que começam a bombar na plataforma, questionando e em resposta a esse excesso de exposição que a gente fica submetido quando pensa em novidades de consumo. Porque sim, dá vontade de comprar tudo o tempo inteiro, né? Não, e tem uma coisa do lixo que isso tudo gera, né? Então, eu ainda sonho com qual vai ser a plataforma que vai ajudar a gente a consumir menos. Para além do consumo, tem gente preocupada com conteúdo pessoal mesmo. Tem uma matéria muito boa no The Washington Post de algumas semanas atrás, falando que tem vários pacientes de psicanalistas e psicólogos com medo de terem suas histórias contadas no TikTok. Claro que vários médicos têm usado exemplos anonimamente, mas estamos, alargando os limites do que é confidencial com as redes sociais e com as plataformas de conteúdo, né? Onde que isso vai parar? Gente, tô chocada, socorro! Bom, a verdade é que os chineses não são bobos nem nada, né? Nosso pitaco é que vai ser esse morde-a-sopra, né? A gente vai lá dar um jeito de agradar os críticos assíduos do app, aí coloca umas medidas de uso mais restritivo. Já anunciaram, inclusive, que vai ser implementada uma opção que limita o tempo de tela diário a 60 minutos para os menores de 18 anos. Esse anúncio, inclusive, foi divulgado em março desse ano e diz que nas próximas semanas estará funcionando. Ou seja, acho que a gente vai ficar tentando achar a solução e, na verdade, aprendendo a usar, né? Ao mesmo tempo, a gente vê uma ampliação de funções e também de adaptações do mundo real à plataforma, né? Então, um dos features mais recentes é o Live Studio, que permite um live streaming na plataforma para você ficar transmitindo ao vivo que está jogando, que está tocando, que está fotografando, como a gente viu muito no Twitch. Ou, por exemplo, a Mercedes-Benz, que vai ter um carro classe E com uma super tela que abrange todo
o painel onde os motoristas vão ter acesso ao TikTok e podem assistir os vídeos enquanto o veículo estiver parado. Acho que no fim das contas, o que importa é bom senso humano, entendeu? Eu sou a favor das comunidades digitais, eu me divirto conhecendo um monte de gente que se interessa pelos mesmos assuntos do que eu, aprendo um monte de coisa, mas a gente tem que ter bom senso, né? Eu falo de higiene digital, né, gente? Eu acho que é o mais importante que a gente vai ter, porque a forma que a gente usa, eu brinco que a gente não sabe usar os dispositivos digitais hoje e as plataformas que ele engloba. Eu brinco que no futuro, eu acho que os nossos filhos e sobrinhos vão olhar pra gente e falar assim, nossa, vocês usavam o telefone dirigindo, vocês usavam o telefone subindo a escada, vocês usavam o telefone dentro do avião, Sim. botou Wi-Fi, né? É um pouco o cigarro do futuro, vamos dizer assim. Então, eu acho que qualquer plataforma digital, a gente tem que ter sempre senso de moderação. senso de moderação, parcimônia, saber discernir as informações e pesquisar. Pensamento crítico, né? Nunca é demais. Para ler jornal, para ver vídeo no TikTok, acho que isso que é inegociável. Bom, gravamos esse episódio aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso patrocinador master. A gente está vestindo Gaia, uma das lojas que você encontra aqui no shopping. Os episódios todos têm pesquisa de Felipe Stoffa e Larissa Nara, com roteiro de Katrina Carta Kovarik. A trilha é assinada pelo Alex Batista, a carinha de cada episódio é assinada pela Núbia Lima. A produção é da Agência Arara e da Space House. Quinta-feira a gente tá de volta. Ativa a notificação. Tchau, Bela!